Bom dia, minha família tradicional brasileira, meus amores. Aqui quem fala é o Giga, sou professor de História Geral no Sala Extra. Nesse ensino à distância que a gente está tendo agora durante a epidemia do coroninha, vírus, muita gente está perdida, não sabe onde que está na história e tal. Então eu fiz aqui uma organização de como a gente vai, para quem está perdido principalmente, tá bom? Ó, a aula 1 foi aquela aula que eu dei, foi a primeira aula que eu dei, foi a primeira aula do cursinho. A gente definiu principalmente o conceito de pré-história, história, falou muito do surgimento da escrita, que é a grande separação entre os dois. A gente falou também da definição de fóssil que caiu na segunda fase da Unesp ano passado. E a gente focou principalmente nisso, que muitos cursinhos pulam essa matéria para a história e caiu, e sempre cai. A gente falou também que um assunto bem recorrente na pré-história, que é? A Revolução Neolítica. Vamos fazer um grande apanhado disso? O que é a Revolução Neolítica? Ou também Revolução Agrícola? É o início da sedentarização do ser humano, né? A gente falou muito disso. Aí depois a gente foi falar principalmente também das civilizações hidráulicas. Giga, por que civilizações hidráulicas? São aquelas civilizações que nasceram às margens de grandes rios. Quais grandes rios? Rio Nilo, a civilização egípcia, e as margens na planície mesopotâmica, nas margens também do rio Tigre e Eufrates. Tanto é que a gente conseguiu definir principalmente os conceitos e também falamos dos povos que habitaram essa região mesopotâmica, mas a gente não conseguiu falar muito do Egito. Tanto é que eu vou retomar isso nas futuras aulas, tá bom? O principal daqui é saber que as civilizações hidráulicas na Mesopotâmia não confundir, não pensar que a Mesopotâmia é um país, como a gente pode pensar que o Egito hoje é um país. A gente tem que pensar que a civilização mesopotâmica são várias, que nesse local, nessa planície mesopotâmica, vários povos se instalaram nessa região. Dentre eles podemos destacar os assírios, os caldeus. Então, quando a gente estuda a civilização mesopotâmica, a gente estuda o protagonismo desses povos nessa região. Perfeito? Depois, o Enzo, o Polenta, ele entrou em sala de aula e deu aula do quê? Hebreus, fenícios e persas. Tá bom? Com o nosso segundo professor, o Enzão, zica do baile. Menino top demais da conta. A civilização hebraica, fenícia e persa são civilizações, vamos escrever aqui, ó, são civilizações do Oriente. Liga, por que são civilizações do Oriente, segundo a historiografia? Porque também eles definiram como Grécia e Roma sendo civilizações do Ocidente, do mundo ocidental. O referencial são as civilizações do Ocidente, que é Grécia e Roma, que é a próxima aula aqui. Então, quem também vai trabalhar esse tema, civilizações do Ocidente, Grécia e Roma, também será o nosso famoso professor Enzão Polenta. Beleza? Então, ó, didaticamente, na aula 2, você aprende as civilizações do Oriente, a definição os hebreus, fenícios e persas. Nas aulas 3 e 4, Grécia e Roma, que o Enzão vai dar para vocês essa aula. E depois também ele vai dar a aula de Alta Idade Média. Perfeito? Aí na aula 6, quem vai dar essa aula será eu, que é a aula do feudalismo às cruzadas, do ápice do feudalismo às cruzadas. Perfeito? E após isso, renascimento comercial urbano e tudo mais, nas aulas 7 e 8, que o
Enzão vai dar essas aulas. Então, da aula 1 até a aula 8, a gente termina a apostila 1. Para quem estava perdido quanto à divisão dos professores com relação às aulas que serão dadas da apostila 1, é isso. Beleza, gente? Obrigado. Bons estudos.